Corinthians oficializou o retorno de Memphis Depay ao elenco principal. Nos bastidores, a diretoria trabalha apenas nos últimos detalhes burocráticos para concluir o processo, já que o atacante acertou a renovação de seu vínculo e seguirá defendendo as cores do Timão por mais 2 temporadas. A permanência do jogador é considerada uma importante conquista para o clube, que vê em Memphis uma das principais referências técnicas do elenco. Após o acordo firmado entre as partes, o próximo passo será a realização dos procedimentos médicos de rotina, fundamentais antes da reintegração oficial aos treinamentos. Os exames estão programados para a tarde desta terça-feira, em um hospital localizado na região central de São Paulo. Caso todos os resultados estejam dentro do esperado, o camisa 10 seguirá diretamente para o CT Dr. Joaquim Grava, onde voltará a trabalhar normalmente com os demais atletas a partir de quarta-feira. A reapresentação acontece justamente na véspera de um dos compromissos mais importantes da temporada. O Corinthians enfrenta o Internacional na Neoquímica Arena pelo confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil e conta com a possibilidade de ter o atacante entre os relacionados para a partida. A expectativa dentro do clube é bastante positiva. A tendência é que Memphis tenha condições de ficar à disposição da comissão técnica para o duelo de quinta-feira. No jogo de ida, disputado no Beira-Rio, o Corinthians foi derrotado por 2-0 e agora terá uma missão complicada diante de sua torcida. Vencer por 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por 3 gols de vantagem para conquistar a classificação de forma direta às quartas de final. De acordo com pessoas ligadas ao clube, o atacante chega em boas condições físicas e já reúne capacidade para atuar por um período considerável da partida, caso seja necessário. A avaliação é de que o jogador conseguiu manter um bom nível de preparação e poderá contribuir tecnicamente assim que for liberado. Apesar do cenário otimista, a palavra final será do técnico Fernando Diniz. O treinador pretende observar o desempenho de Memphis durante a atividade de quarta-feira antes de definir se o holandês iniciará a partida entre os relacionados e qual será sua minutagem no confronto decisivo contra o Internacional. Se for confirmado entre os convocados, o retorno de Memphis representará um importante reforço para o Corinthians em um momento decisivo da temporada, aumentando as alternativas ofensivas da equipe e renovando a esperança da torcida por uma grande atuação na busca pela classificação na Copa do Brasil. O árbitro Alex Gomes Stefano voltou a ser alvo de fortes críticas após a partida. Segundo relatos de jogadores do Corinthians, o juiz teria adotado uma postura considerada inadequada durante o confronto, com supostas ofensas e ameaças direcionadas principalmente ao lateral direito Mateuzinho. O goleiro Hugo Souza revelou que, em determinado momento, o árbitro teria afirmado: "Falar aqui dentro é fácil, quero ver falar lá fora", frase que gerou grande indignação entre os atletas alvinegros. A conduta da equipe de arbitragem também foi um dos principais assuntos abordados pelo dirigente Marcelo Paes, durante a entrevista coletiva concedida após o apito final. Diante da repercussão e da insatisfação com o trabalho realizado em campo, o clube estuda formalizar uma representação junto à comissão de arbitragem da CBF. A intenção é solicitar uma análise detalhada da atuação de toda a equipe responsável pelo jogo de ida da Copa do Brasil, apontando os lances considerados prejudiciais e o comportamento do árbitro ao longo da partida. As críticas ao trabalho de Alex Gomes Stefano ganharam ainda mais força porque esta não foi a primeira vez, na mesma semana, que seu nome esteve envolvido em polêmicas. Dias antes, ele comandou o confronto entre Palmeiras e Vitória, duelo marcado por decisões bastante contestadas. Entre os principais lances discutidos estiveram a expulsão do zagueiro Kaká, considerada rigorosa por muitos analistas, e a opção de não aplicar cartão vermelho ao meia Maurício, autor de um dos gols da partida, mesmo após um lance que gerou intensos debates entre comentaristas e torcedores. Nos bastidores, o Corinthians demonstrou forte insatisfação e defendeu que a Confederação Brasileira de Futebol deveria preservar seus árbitros em situações como essa. Na visão da diretoria alvinegra, profissionais que acabam envolvidos em partidas cercadas por controvérsias deveriam passar por uma avaliação antes de serem novamente escalados para compromissos importantes no mesmo fim de semana, evitando novos questionamentos sobre a arbitragem. A revolta do clube também foi levada para as redes sociais. Em publicação oficial, o Corinthians divulgou um vídeo destacando lances que considera decisivos e que, segundo sua avaliação, evidenciam erros da arbitragem. Entre eles está um possível pênalti não assinalado sobre o lateral Matheus Bidu, além da marcação de uma falta cometida por Rodrigo Garro, decisão que a diretoria classificou como equivocada e que teria influenciado diretamente o andamento da partida. A manifestação rapidamente repercutiu entre torcedores e aumentou a pressão sobre a comissão de arbitragem da CBF para que os lances sejam analisados. Mesmo enfrentando um transfer ban que impede o registro de novos atletas, o Corinthians não interrompeu seu planejamento para reforçar o elenco. Nos bastidores, a diretoria segue monitorando o mercado da bola e conduzindo negociações para deixar algumas contratações encaminhadas, pensando na sequência da temporada. O principal objetivo da cúpula alvinegra neste momento é resolver as pendências financeiras que resultaram na punição aplicada pela entidade máxima do futebol. Somente após a regularização dessas questões o clube poderá registrar oficialmente novos jogadores e concretizar os reforços desejados. Entre os nomes que aparecem como prioridade está o do zagueiro Wagner Leonardo, atualmente no Grêmio. O defensor é visto com bons olhos pelo técnico Fernando Diniz, que considera a contratação importante para fortalecer o sistema defensivo da equipe. Apesar do interesse demonstrado pelo Corinthians, as tratativas ainda não avançaram de forma significativa, mesmo após uma reunião entre os executivos Marcelo Paes e Paulo Pelaipe. O principal obstáculo para que o negócio evolua está no modelo da negociação.
O Corinthians busca uma alternativa financeiramente mais viável e tenta contratar o jogador por empréstimo, enquanto o Grêmio adota uma postura firme e aceita negociar o atleta apenas por meio de uma transferência definitiva. Segundo informações do jornalista Caliel Dornelles, da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, o Timão continua interessado em fechar com Wagner Leonardo. Como forma de tentar convencer a diretoria gremista, o clube paulista apresentou uma lista de atletas que poderiam ser incluídos em uma possível troca, buscando reduzir os custos da operação e encontrar um acordo que agradasse as duas partes. Apesar da tentativa, a direção do Grêmio manteve sua posição e descartou completamente a possibilidade de liberar o defensor por empréstimo. A exigência segue